Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Alunos: Daniel Henrique, Eduardo Vital e Wilton Rodrigues. Faculdade UNB Gama. Tema da aula é Registradores. O objetivo dessa aula é entender o funcionamento dos registradores, além de algumas de suas categorias. Esta aula tem como pré-requisito o reconhecimento sobre hierarquia de memórias. Os registradores presentes na CPU são memórias pequenas e de alta velocidade que servem para armazenar resultados temporários e controlar informações. A CPU contém diversos registradores capazes de receber informações, guardá-las e transferi-las na direção de algum dispositivo de controle. Mas, por que precisamos de registradores? Bem, o destino de todos os dados armazenados em qualquer tipo de memória é o processador, a CPU. Ou seja, o objetivo final de cada uma das memórias é armazenar informações destinadas a serem, em algum momento, utilizadas pelo processador. As ações operativas do processador são realizadas nas suas unidades funcionais. No entanto, antes que a instrução seja interpretada e as unidades da CPU sejam acionadas, o processador necessita buscar a instrução de onde ela estiver armazenada, a memória cache ou a memória principal, e armazená-la em seu próprio interior, em um dispositivo de memória denominado registrador. O registrador tem algumas características. Algumas delas são: está no topo da hierarquia de memórias, ser uma memória rápida, menor e muito mais cara, ser uma memória específica da CPU para armazenamento de dados e informações. Para que um dado possa ser transferido para a URA, é necessário que ele esteja armazenado em registrador. O resultado de uma operação lógica ou aritmética realizada na URA também é temporariamente armazenado no registrador. É uma memória volátil, ou seja, precisa de energia para manter seus dados. Os registradores dividem-se em dois tipos: visíveis ao usuário e de controle estável. Os registradores visíveis para usuários podem ser divididos em registradores de propósito geral e registradores de dados. Os registradores de propósito geral podem ser usados para desempenhar várias funções. Podem ser usados para armazenar dados em endereços e, em algumas arquiteturas, podem ser dedicados a uma tarefa específica. Já os registradores de dados são dedicados ao armazenamento de dados e não podem ser usados para endereçamento. Os registradores de endereço podem ser divididos entre registradores de segmento e registradores apontadores de deslocamento ou de índice. Os registradores de segmento têm 16 bits que são utilizados para acessar um determinado segmento de memória. Já os registradores apontadores indicam um determinado deslocamento baseado no seu registrador de segmento correspondente. Eles podem ser utilizados como fonte de manipulação de uma string, como destino de manipulação de string, podem apontar para a base de uma pilha, para o topo de uma pilha e também para apontar para a próxima instrução. Uma outra categoria de registradores são os registradores de código de condição, flags. Código de condição são bits atualizados pelo hardware da CPU como resultados de operações.
Os registradores de código de condições armazenam bits que definem o resultado de uma operação. Esses bits podem indicar se o resultado produzido é positivo, negativo, zero ou se houve estouro de memória. Em algumas arquiteturas, é representado por um único registrador de controle. As linguagens de máquina permitem ler esses bits, mas não alterar o seu valor. A outra categoria de registradores, os registradores de controle de estado, possui os seguintes tipos de registradores: o contador de programa, que contém o endereço da instrução a ser buscada, o registrador de endereçamento à memória, que contém o endereço de uma posição de memória, o registrador de armazenamento temporário de dados, que contém uma palavra de dados a ser escrita na memória ou a palavra lida mais recentemente, e o registrador de instrução, que contém a última instrução buscada. Essa foi a aula sobre registradores.